eu sou a Jussi, professora de Ciência do Sistema de Ensino e Evolução. E eu sou o professor Renan Marcel e a minha disciplina é Geografia. E aí, galera? E eu sou o professor Anderson Procópio, também de Geografia. Hoje é o dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Mas você sabe por que foi criado o Dia da Água e quem criou o Dia da Água? Bom, a ONU ela criou 10 artigos falando sobre a água. E hoje nós vamos ver sobre isso. Vamos lá, meninos! No artigo 1º diz assim: a água faz parte do patrimônio do planeta. O que é que tem para dizer sobre isso para a gente, professor Renan? Ele é interessante porque ele serviu de base para a lei que diz que a água ela não pode ser monopolizada por nenhuma indústria ou coisa parecida. E aqui no artigo 2º diz o seguinte: a água é a seiva do nosso planeta, ou seja, é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. E aí, Procópio, o que é que tu me fala sobre isso aí? Beleza, Renan. O que acontece é o seguinte: a água é um bem muito importante, tanto que o nosso corpo, 70% dele é composto por água e que nós não poderíamos sobreviver 3 dias sem ingeri-la. No artigo 3, diz assim: os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. O que é que a professora tem a dizer sobre isso, professora Jussi? É porque a água, apesar dela estar muito disponível na natureza, do nosso planeta ser reconhecido como planeta água, essa água ela não está de forma acessível ao nosso consumo. Para transformar a água em água potável, há um custo muito grande e dispendioso. Temos algumas técnicas, como a dessalinização, que é o processo de destilação, mas é um processo ainda muito caro. E faz necessário também o uso de outros recursos para tornar essa água de forma potável para o nosso consumo. É exatamente por isso que o artigo 4 diz que o equilíbrio futuro do nosso planeta, ele depende da preservação da água e dos seus ciclos. O que tem a nos dizer sobre isso, Renan? Então, minha amiga Jussi, hoje o ambiente urbano ele é o que polui mais a água, até a água que sai das residências, né, que vai para os córregos e igarapés, acontece um processo chamado eutrofização da água, e isso é muito sério. Então, sobre poluição, o maior índice de poluição hoje é no ambiente urbano. Então, meu amigo professor Procópio, aqui no artigo 5º diz o seguinte: a água não é somente uma herança dos nossos predecessores, ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. E aí, meu amigo, o que é que você nos fala sobre isso aí? Beleza, Renan. O que acontece é o seguinte: é que hoje nós devemos preservar ao máximo os nossos recursos hídricos. Por quê? Porque não é só as pessoas de hoje que vão usufruir. Temos também que garantir que as pessoas no futuro, as próximas gerações, também usufruam isso. E existe essa grande importância de estar preservando os nossos recursos hídricos, que é a água. O artigo 6º diz assim: a água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. O que você acha disso, professora Jussi? Exatamente por isso, o artigo 6º ele vem enfatizar que a água potável ela é sim muito desperdiçada e ela é escassa sim. E esse artigo, que foi formulado pela ONU, ele diz que a água ela não é o bem gratuito exatamente porque ela faz parte de um ciclo. A natureza ela nos dá a água, mas ela também precisa da água de volta. A água ela faz um ciclo na natureza e também passa pelo nosso corpo. Então nós fazemos parte desse ciclo. E daí a necessidade de nós preservar a água. E é devido à água ser bastante escassa que a ONU, em seu artigo 7º, diz que ela não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. Fale mais sobre isso, professor Renan. Isso, minha amiga Jussi. E cabe aos municípios também elaborar campanhas de conscientização. E é por isso que aqui em Bragança a gente tem a nossa SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que anualmente ela promove essas campanhas. Meu amigo Procópio, aqui no artigo 8º diz assim: a utilização da água implica no respeito à lei. E aí, como você contribui com a gente aí? Beleza, Renan. Isso aí é bem interessante.
E é o seguinte, assim como outros setores na nossa sociedade, que tem leis que precisam ser cumpridas, também a água não é diferente. Existe uma proteção que, na verdade, é obrigação jurídica de se ter essas tais leis, que estados e municípios, eles devem elaborar essas leis e também cumpri-las junto com a sociedade. Bem, no artigo 9º diz assim: a gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. O que tem para falar sobre isso para nós, professora Jussi? Procópio, porque não basta apenas terem as leis de proteção ao uso da água. É necessário que haja um equilíbrio entre o uso da água e as leis. E esse uso, ele é necessário. Nós precisamos todo dia usar água. Inclusive, o nosso corpo ele é formado por água, em sua maior quantidade. Então, há necessidade para o uso doméstico, para o uso industrial, para a agricultura, mas precisa haver um equilíbrio entre esses usos e a lei. E para que haja a melhor eficiência da gestão dos recursos hídricos, a ONU discorre em seu 10º artigo que o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a terra. Fale mais sobre isso, professor Renan. Pois é, minha amiga Jussi, infelizmente hoje acontece o monopólio da água. E, gente, deixa eu falar, o monopólio da água ele tem causado muita desigualdade social. Entre pessoas que têm mais recurso financeiro, acabam tendo uma água de melhor qualidade, e pessoas que não têm muitas condições, né, que estão ali à margem da pobreza, acabam tendo uma água de péssima qualidade. E isso tem gerado muita desigualdade no mundo, infelizmente.